Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração e vamos pedir a Deus, aos deuses, que nos tragam boas notícias. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, e que eu seja sábia, digna e honesta, e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optá, que Deus nos abençoe. Perdão. Oráculo, previsão mundial, oráculo. Optá, previsão mundial. Caiu a carta 7, o Ouroboros. Estou usando o oráculo Montanha Mágica. Inacreditável como as mensagens elas se complementam, se repetem muitas vezes. Pessoal, quem nunca me viu fazer assim, ó, né, com os oráculos? É um hábito que eu tenho de conversar com as cartas, é um hábito dentro da minha cultura de se conectar com as lâminas e também uma forma de embaralhar. A cada jogo terminado, eu embaralho todas as cartas, seja de uma consulta pessoal, que inclusive, se você quiser agendar a sua consulta pessoal, o número de telefone passa no vídeo, a agenda está aberta. Ainda temos algumas vagas para o mês de agosto. Tanto de forma pessoal como nos vídeos, sejam shorts, sejam reels, não importa, tá? E eu tenho feito vídeos e algumas combinações elas têm se repetido. Isso para mim é extraordinário, porque eu sei como eu embaralho as cartas, eu sei o cuidado que eu tenho. Vocês podem perceber também que quando eu vou recolher as cartas, eu nunca recolho na ordem. Eu recolho geralmente intercalando entre elas, justamente porque ao recolher, o oráculo desfez a mensagem que tinha passado, certo? Então, quando o oráculo se manifesta, para mim é extraordinário, tá? Extremamente extraordinário. Gente, o presidente dos Estados Unidos da América, a qualquer momento, terá uma emergência com a saúde. O presidente dos Estados Unidos da América, a qualquer momento, vivenciará uma emergência em relação à saúde. Vamos ver uma oscilação econômica global. Nós vamos ouvir falar sobre oscilações em bolsa de valores,
valorização ou desvalorização de uma moeda. Obviamente que o dólar deve estar incluído nisso, já que o câmbio global ele é baseado no dólar. E essa oscilação financeira, claro, aqui pontualmente está sendo mostrada em uma região específica do globo, então não é no mundo inteiro, mas isso acaba impactando direto ou indiretamente o mundo inteiro, tá? Rússia e Ucrânia. Bom, nós estamos vivendo um momento extraordinário nesse contexto, tá? Há uma pequena possibilidade realmente de um tratado de paz, de algo que seja realmente sólido, principalmente para a Ucrânia, né, que tem perdido muito nos últimos anos com esse conflito e com tudo que tem acontecido. Vejo questões econômicas envolvendo Rússia e Ucrânia que serão muito comentadas. Sabemos nós que a Rússia ela sofre sanções tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa, né? Então essa questão comercial envolvendo a Rússia ou a Ucrânia, investimentos financeiros envolvendo a Rússia ou a Ucrânia vai ser muito comentado, tá? Vai ser muito comentado. É claro que nós sabemos também que o presidente dos Estados Unidos irá se alinhar à Rússia. Consequentemente, quem perderá drasticamente será a Ucrânia, perderá em terras raras, perderá de várias maneiras, tá? Principalmente isso será medido e sentido a longo prazo, que inicialmente, obviamente, que para o povo ucraniano, até para o povo russo, a paz é o ideal, né? O cessar-fogo definitivo é o ideal. Um tratado de paz seria o ideal. Gente, eu vejo o presidente da Ucrânia saindo do seu país. Eu vejo o presidente da Ucrânia saindo do seu país em um momento crítico. Será que ele vai se refugiar em alguma outra nação? Será uma viagem atípica? Eu vejo um movimento do Zelensky que merece a atenção de todos nós. Pode ser um indício do que virá a acontecer no futuro. Nós vamos ouvir muito falar a respeito de natalidade, nascimento, turismo de gravidez, isso já foi levantado pelos Estados Unidos há pouco tempo, mas sinceramente eu vejo algo em outras nações, não tem a ver com os Estados Unidos, tá? Todos os assuntos, incluindo natalidade, incluindo ajustes, tá? Nesse contexto, a gente vai ouvir falar em uma região ou outra. Bom, a questão já foi anunciado pelos oráculos há um bom tempo, não só por minha parte, mas também por parte de outros colegas que fazem um trabalho brilhante, sobre a mudança na geopolítica, né, gente? Nós temos 3 governantes que não serão os mesmos daqui 1 ano ou 2, quando nós olharmos para trás, tá? A gente vai ver muita mudança no contexto da geopolítica.
acredito que 3, tá? Sem levar em consideração outras pessoas também que já estão terminando a sua vida pública. Nós temos muitos governantes com uma idade já bem avançada que seria humanamente impossível continuar com o trabalho político. Interessante. Eu sempre me questiono muitas vezes onde os acontecimentos da atualidade irão nos levar. Sabemos que globalmente temos uma tensão, já fica claro entender que inclusive muitas nações já estão passando por uma recessão seríssima, como por exemplo alguns países europeus e até mesmo os Estados Unidos, que está num momento realmente muito complicado internamente falando, né? E o que o jogo me mostra é que nós vamos ver, após crises, finalização de conflitos, finalizações de guerras, após acalmar todas essas questões comerciais e tarifárias, que, gente, estamos vivenciando uma guerra comercial, isto é fato. E essa questão chegará às últimas consequências. Quem está articulando tudo isso não vai desistir dos seus objetivos nem tão cedo, sendo que nós estamos prestes a vivenciar grandes mudanças, pessoal. E, por exemplo, né, nós vamos ver muitas trocas de regime político em vários países. Gente, nós vamos ver uma tendência desses países que se libertam de guerras, de conflitos, de décadas de problemas, né, de submissão, falta de soberania. Nós vamos ver mudanças de regimes políticos, tá? Iremos ver mudanças sim. Eu vejo um grave problema, podendo ser uma bomba, um acidente, algum acontecimento que vai colocar um porto, tá, em evidência midiática. Inclusive, eu vejo uma tensão política na Europa, tá? Declarações, inclusive, gente, a França vai voltar para os holofotes globais, tá? A França. Acordos, parcerias, inclusive comerciais, envolvendo países da Oceania. Eu vejo países africanos, né, sobressaindo, personalidades políticas também. Sabemos, né, que estamos num momento assim crítico para algumas nações africanas, né? Então a gente vai começar a ver algum tipo de reviravolta nesse contexto. Eu vejo um fechamento, uma crise econômica sendo anunciada para uma empresa grande na Europa, tá? Uma empresa europeia tendo uma crise econômica muito grande, uma crise financeira, podendo anunciar inclusive o fechamento de suas portas.
Gratidão, oráculo. Oráculo, previsão mundial, oráculo. Optcha. Optcha. Queremos ouvir muito falar a respeito do Canadá, tá? Mais no contexto político e em termos populares. Então, manifestações populares, mesmo que sejam a favor do governo. Nós sabemos que, por exemplo, está havendo um cancelamento dos Estados Unidos no Canadá, onde a população está dando preferência a produtos, né, do país e até de outras nações e boicotando sim produtos dos Estados Unidos. Então, alguma coisa assim, algum movimento, alguma declaração política ocorrerá no Canadá. Vejo também alianças, né? O Canadá fazendo alianças que podem ser comerciais, como também diplomáticas, bem importantes, hein? Vamos ficar atentos. Nós vamos ver algum tipo de acidente, como eu já disse, em um porto, tá? Ou mesmo pegando embarcações comerciais. Um plano de assassinato contra uma liderança global sendo descoberto e interceptado, impedido. Essa foi a carta que virou enquanto eu estava embaralhando, que foi a 23. Nossa, 3 cartas ruins, uma perto da outra. Infelizmente, os incêndios, né, na Europa tendem a piorar e a crescer muito. É algo realmente bem complicado, tá, pessoal? Eu agora me veio à cabeça, em 2024, eu recebi 3 imagens, no final de 2023, uma imagem para o ano de 2024, que era uma grande nuvem de fumaça, eu não sabia se estava saindo da terra, vindo de cima. E nós tivemos um ano com muitos incêndios, incluindo no nosso próprio Brasil, né? Para 2025, a imagem que eu recebi foi de uma torre animada, com o alto da torre lembrando o formato de um cogumelo e várias janelinhas de tamanhos e formatos diferentes, com as luzes acesas dentro e essa torre no meio do nada, no meio do deserto. Interessante que eu olhei para uma combinação de cartas e veio essa imagem à minha cabeça. Assim como em 2026, a imagem que eu recebi claramente era do mar dançando uma valsa, eu creio que uma das sintonias de Beethoven, sinfonias de Beethoven, é como se o mar estivesse cantando que é voltar para casa. Eu vou para casa, agora eu vou, né? Eu não consigo, assim, a sensação que eu tive foi essa, inclusive de forma muito animada, tá, pessoal? Então eu acredito que em 2026, avanço de mar, ou até mesmo uma tsunami possa ocorrer, já que a imagem é muito clara, alguma coisa no oceano. Nós estamos tendo ativação, né, de Netuno, que é o regente do signo de Peixes, que
né, está agora em Áries. O ano que vem temos uma conjunção a Zero Grau no signo de Áries, ainda tem um processo de retrogradação para ambos. Então, de uma certa forma, por exemplo, essa semana passada foi descoberta a vida nos mares em uma região que era praticamente impensável, né? A maneira com que foi descoberto pela China, um trabalho que já vem sendo realizado há alguns anos. Então, acredito que essas questões marítimas, o ano que vem, elas se fortaleçam muito, sabe? E que ocorrências venham a acontecer. Talvez em alguma localidade, o mar avance. Mas assim, gente, a sensação que eu tive não foi de dor, né? Quando eu vi essa imagem do mar retornando. Então, a gente pode pensar em alguma mudança geofísica ou de uma importância maior, enfim. Isso aí é para a gente sentar numa mesa redonda e começar a debater essa imagem. E eu faço um convite a você, né? Essa imagem que eu retratei agora sobre o ano de 2025, sobre essa torre, né? Com várias janelinhas abertas, a sensação que eu tive quando eu vi essa imagem é como se cada janela daquela representasse um país, ou enfim, uma nação, um país. Então, se a gente pensa em líderes reunidos, né? Povos reunidos e num deserto não tinha nada em volta, ventava, eu via areia assim, eu recebi uma imagem clara, tá? Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa imagem. Que tipo de acontecimento você acredita que essa imagem represente? Por exemplo, a imagem que eu recebi para 2024 ficou claro depois dos incêndios, que foram muitos de fato, e até problemas relacionados à poluição. Na China, né, costuma ter mais, na Ásia tem mais esse tipo de problema, e realmente nós tivemos esses incêndios muito grandes. Agora, a imagem de 2025, vale a pena a gente pensar um pouquinho. Eu vou também me dedicar, me concentrar, conversar com a espiritualidade, tentar entender essa mensagem de forma mais clara. Algum acontecimento trágico na Oceania que será muito falado. Eu vejo como um acidente, tá, pessoal? Ou um desabamento, alguma coisa assim desse gênero. Ah, Zé, tá aparecendo muito pouco neste jogo hoje. Ásia. Conversas sobre um território sagrado. Conversas sobre um território sagrado. Uma expressão espiritual de grande proporção. Uma expressão espiritual de grande proporção. Ainda na Ásia. Creio que tem a ver com Dalai Lama, o Tibete, alguma coisa assim. Se a gente pensar numa torre, quando nós nos protegemos, porque de fato na imagem que eu recebi, estavam todos lá dentro, não era um contexto bélico, e tudo vazio do lado de fora. A gente pode pensar em alguma contaminação, não necessariamente contaminação de doenças, mas talvez algo relacionado ao ar, entendem? Né? Uma preocupação com contaminações, até porque temos ativações de Netuno muito forte, extremamente forte. Eu creio que seja mais voltado a esse contexto de autoproteção, né? Que seja como uma fortaleza essa torre. O fim de uma era está se aproximando.
Essa mensagem eu acredito que tenha mais relação contra, que tenha mais relação com um governo muito antigo, né? Ai, gente, não sai a imagem da cabeça. Poderemos pensar em armas químicas ou biológicas sendo usados contra uma nação. Poderemos pensar em várias coisas relacionadas à contaminação, por exemplo, né? Eu gosto tanto quando eu posso comentar com vocês ou ler os comentários, né? Muitas vezes que vocês expressam, como é na cafeomacia, por exemplo, que vocês acabam me ajudando e trazendo algumas informações que vocês podem pesquisar, né? Eu tô no vídeo, não consigo. E é bem gratificante para mim, viu? Eu gosto muito de troca com você. Essa troca. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Tchau. Gente, acho que eu já abri esse baralho. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Tchau. É claro que nós sabemos que o fim da guerra da Rússia e da Ucrânia impacta diretamente e está mexendo com toda a Europa, né? Por vários motivos, até uma certa apreensão de não serem o próximo na lista da Rússia, tá? O que eu vejo é alguma nação europeia se colocando de fato contra a Rússia, tá? Eu vejo algumas questões diplomáticas que podem ser até um estopim de uma crise diplomática, claro, sem contexto bélico, por favor, mas a gente vai ver muitas opiniões contra e a favor nessa questão. E claro que a economia está diretamente relacionada a essa questão.
quebra de alianças diplomáticas, trocas de farpas, mais tensão nessa questão tarifária. A coisa para Portugal não tá nada boa, viu, pessoal? Eu sei que portugueses me seguem, não só com essas questões dos incêndios, mas vocês têm que se preparar porque final de agosto, início de setembro, devem ocorrer questões, até mesmo políticas dentro da nação, que pode ser bem preocupante para a maioria. Eu vejo um falecimento, um luto para Portugal, um luto severo para Portugal. Bom, meus queridos amigos, o oráculo parou de se manifestar, fechou o jogo, inclusive algumas pessoas têm dúvida se é possível isso ocorrer de forma pessoal e se realmente acontece do jogo fechar, sim. De forma pessoal, nós temos cartas específicas que se elas caem seguidas, são 5 cartas, que se elas caem seguidas uma atrás da outra, na ordem, tá? É porque o cartomante não tem permissão para abrir esse jogo. Então, especificamente, de forma pessoal, é possível sim você procurar um cartomante bom, obviamente, né, que entenda realmente de oráculos e que esse cartomante possa dizer para você, olha, vamos ter que fazer outro dia, em uma outra ocasião, ou quem sabe não é nem comigo, a sua leitura será feita porque o seu jogo não abre para mim, ponto, tá? E em termos coletivos também, pessoal, a espiritualidade ela é muito séria, né? Por mais que as cartas elas falem com muitas pessoas sem a necessidade de um ancoramento espiritual, o oráculo ele tem significados, é possível jogar sem mediunidade. Mas quando temos mediunidade, a coisa se complica ainda mais. E respeitar o oráculo, a voz do oráculo, é muito importante para que a gente possa sempre usufruir desses ensinamentos que são muito grandes a partir do oráculo, viu? Bom, que Deus abençoe a sua vida, salve a sua estrela. Muito obrigado pela confiança em meu trabalho, por estar aqui comigo. Se puder, hype o vídeo. Até breve. Um beijo. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.